E a gente volta a falar agora do desabamento lá no bairro Jardim Vitória, aqui em Belo Horizonte. E esse desabamento reacende um alerta que vai além desse caso específico. Porque até que ponto as estruturas das edificações que abrigam pessoas vulneráveis aqui em Belo Horizonte, ou outras mesmo, estão de fato seguras? E quais que são os sinais técnicos que antecedem um colapso e que muitas vezes passam despercebidos por todo mundo? Para ajudar a gente a entender um pouco mais de o que leva a esse tipo de ocorrência, quais são as responsabilidades e como funciona a fiscalização, nós conversamos agora com a engenheira civil e perita Ludmila Leles. Ludmila, primeiramente um ótimo dia para você. Obrigado por falar com a gente aqui na 98 News. Bom dia, Guilherme. Agradeço aí a oportunidade de estar falando aqui. É muito triste, né, quando acontece uma tragédia dessa, um acidente, né, que envolve pessoas. É uma tristeza muito grande. Partindo assim do ponto de vista da engenharia, a gente analisa três pontos ali. Obviamente que ainda será avaliado, vai passar por uma perícia, mas três pilares fundamentais na engenharia. Primeiramente, o projeto, né, bem calculado, bem dimensionado. Segundo, se esse projeto foi realmente executado, né, fiel ao projeto. E terceiro, as inspeções periódicas, que são muito importantes. Ali no Jardim Vitória, eram três andares. Um era um lar de idosos, o segundo andar era uma residência, o terceiro andar uma academia. Precisa ser avaliado se realmente o projeto era de um andar, de dois andares ou de três andares, se isso foi aumentando ao longo do tempo, né? São coisas que precisam ser analisadas, porque se foi dimensionado para uma coisa e depois sofreu ampliações e não foi recalculado, vira um ponto de atenção também. Falando sobre os indicativos, né, como que pode ser percebido, as estruturas sempre falam. Pode ter uma trinca, pode ter uma porta emperrada, você pode ouvir os barulhos da estrutura. Então, são vários sinais, mas muitas vezes as pessoas que residem ali não são capazes de avaliar porque não têm a formação para isso. Então, quando identificar qualquer coisa diferente na edificação, né? Qualquer trinca, qualquer coisa diferente realmente. É sempre importante chamar um engenheiro, um especialista, para avaliar ali realmente o que é aquela trinca, se requer intervenção de engenharia ou se realmente é só uma coisa superficial. Ô Ludmila, e justamente sobre esses sinais de alerta em questão, é, quais são esses sinais que indicam de fato um risco real nessa estrutura? Por exemplo, muita gente vê trinca, rachadura, infiltração nas suas paredes, enfim. Mas quais são os sinais reais de risco e não apenas um desgaste superficial que não apresenta um risco para quem está ali? Olha, é sempre importante chamar um profissional para avaliar, porque ele tem o conhecimento. Mas, tendo em vista que existe uma trinca, a pessoa vai analisar se essa trinca vem aumentando ao longo do tempo, se ela só teve uma trinca ali, ficou ali daquele tamanho, não evoluiu, se a estrutura está fazendo algum barulho. Tudo isso são sinais que as pessoas podem identificar e ver que há risco real na edificação. Mas a orientação é sempre chamar um especialista para avaliar. E melhor do que isso, são fazer as manutenções, as inspeções periódicas. Entendi. E no caso de imóveis mais antigos, existe um prazo de validade estrutural, assim, entre aspas? Qual tipo de monitoramento, além desse, de chamar um profissional, uma inspeção periódica, deveria ser de rotina para evitar situações extremas como essa que aconteceram hoje? Exatamente. Toda edificação ela requer uma manutenção, uma inspeção periódica. Ela precisa ser avaliada, ser analisada de tempos em tempos,
porque toda edificação ela precisa de renovar a pintura, precisa avaliar se a estrutura está exposta, são esses fatores. Então, periodicamente, precisa ter essa avaliação. E quando ocorre um desabamento como esse de hoje, é, a gente consegue fazer uma distribuição de responsabilidade técnica? Por exemplo, o engenheiro responsável pela obra, o proprietário do imóvel, o poder público na fiscalização, enfim, a gente consegue fazer uma separação de responsabilidades ou falando agora não tem como fazer isso? Tem que ser periciado. Esse edifício ele vai passar por uma perícia, Uhum. onde vai ser avaliado o que contribuiu para isso, onde houve falha e levou ao colapso da estrutura. Entendi. Para a gente finalizar, Ludmila, do ponto de vista preventivo, e isso acho que serve até mesmo para as pessoas que estão ouvindo a gente agora. O que poderia ter sido feito para reduzir esse risco, além de uma visita periódica? Tem alguma coisa que as pessoas que moram nas casas ou as pessoas que estão trabalhando em lares de idosos ou em qualquer outro edifício, tem alguma coisa, especialmente áreas urbanas mais antigas, tem alguma coisa que pode ser feito para prevenir o que aconteceu hoje? Sim, além das inspeções periódicas, né, as pessoas podem analisar alguma diferença na edificação, né? Pode olhar, verificar se tem trinca, ver se a porta está abrindo, não está, se a janela está diferente, se a janela não está abrindo. Então, são pequenos detalhes que os próprios moradores são capazes de verificar. Mas reforço que a inspeção periódica com um profissional especializado vai ajudar muito nisso, ajuda a cercar esses problemas, né? Que muitas vezes é um problema antigo, né? Então, ao longo do tempo, ele vai agravando e leva ao colapso da estrutura. Perfeito. Nós conversamos agora com a engenheira civil e perita Ludmila Leles. Ludmila, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo e portas sempre abertas para você por aqui. Obrigado.